Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Nós estamos aqui mais uma vez para adorar, para glorificar, para bendizer o nome do Senhor Jesus, né? Nós aqui, vocês aí, na casa onde vocês estão, no lugar onde vocês estão. Mas o Senhor está sempre conosco. A Bíblia diz que quando nós clamamos a Ele, Ele nos responde, né? E faz coisas grandes que nós ainda não sabemos e nós não conhecemos. E eu queria, nesta noite, ler um texto com você que está no Salmo 46 e que você entenda aquilo que Deus tem na sua vida. Esse salmo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem na sua braveza. O Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, querido? Que nesse salmo, o salmista diz assim, que nós não temeremos ainda que algumas coisas aconteçam, porque é fácil não temer quando tudo está bem, não é? Mas ainda que algumas coisas aparentemente ruins, como o pastor Cássio costuma nos ensinar, não é? Aconteçam, ainda assim nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Neste dia, né, nós temos nos comunicado muito através da internet. Aqui tem o culto, tem grupos de WhatsApp, né? E hoje eu recebi um testemunho, né, de uma das minhas intercessoras amadas e queridas, que ela disse que ela foi orar e repreender algumas coisas, alguns males, algumas coisas que estavam avançando contra os nossos irmãos. E quando ela entrou para orar e se ajoelhou e disse: Senhor, o Espírito Santo do Senhor fez para ela: só agradeça. E aí ela disse que aquele momento de oração que ela foi para repreender, ela começou a agradecer, apenas agradecer por tudo que estava acontecendo. Porque a Bíblia diz que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ela estava contando esse testemunho, esse texto veio ao meu coração: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor é Deus em todo o tempo. Mas nós, muitas vezes, como crianças mimadas que nós somos, nós só queremos ouvir o sim de Deus. Seu filho, quando ele pede alguma coisa, você fala: tá bom, sim. Ele não questiona, mas quando ele pede alguma coisa e você diz para ele não, ele fala o quê? Não, por quê? Né? Nós passamos a questionar a Deus. Quando a resposta não vem como a gente quer, como as coisas não acontecem como a gente quer, quando Deus não permite que as coisas sejam da maneira que a gente espera. Mas que você saiba que em todo o tempo Ele é Deus, que você possa aquietar o seu coração em qualquer dificuldade, ainda que, esse salmo diz, que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que a terra se abale, como tem se abalado nesses tempos, que você saiba que o Senhor está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele vai ser exaltado, Ele vai ser glorificado, porque Ele é Deus, amém? Eu queria adorar a Deus então com você num cântico que diz assim, que Ele sempre será Deus, e nós não adoramos por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Ainda que venha a doença, não é? E com ela, né, a cura só pode vir e o milagre só vem quando há o impossível e quando há doença, senão não há cura, senão não há milagre. Não é? Mas ainda que não venha, ainda que não aconteça do jeito que nós projetamos ou planejamos, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo Deus, amém? Glória a Deus.
firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, nós cremos, Jesus. Quando a porta se abre ou quando ela se fecha, em tudo o Senhor tem propósito em nossas vidas. Nós estamos aqui como igreja gloriosa do Senhor e nós queremos então te adorar. Nós queremos então te bendizer por tudo aquilo que o Senhor faz, pelo sim do Senhor. Mas também nós te adoramos, Senhor, pelo não que o Senhor nos dá, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me lembro agora, Senhor, dos meus irmãos que estão enfermos, mas eu quero te agradecer pela vida deles, de cada um deles, Senhor. Eu te agradeço pela vida do Paulinho, eu te agradeço, Senhor, pela vida da Carmen, eu te agradeço pela vida da Cláudia, eu te agradeço, Senhor, pela vida daqueles que passam agora, Senhor, por enfermidade, pelo esposo da Célia. Eu te agradeço, Jesus. Em tudo o Senhor está no comando e nós te louvamos porque o Senhor é Deus, o Senhor sempre é Deus. E nós te adoramos, não só por aquilo que o Senhor nos faz, mas porque o Senhor é Deus. Sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigado, Pai. Glória a Deus.
Glória a Deus, boa noite. Paz seja convosco. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e o Senhor te abençoe em todo tempo. Em todo tempo o Senhor esteja com as suas mãos estendidas e abençoando sempre a sua casa, a sua família, a todos os seus, desde os mais próximos aos mais distantes. Muito bom encontrar você ouvindo a palavra do Senhor, e você deve se lembrar disso. Todas as vezes que você entra em contato com a palavra do Senhor, ela te lava. Uma das características da palavra de Deus é água, água pura, água viva, que limpa de todo pecado. Então, toda vez que você ouvir a palavra do Senhor, ela está lavando você, purificando você de alguma maneira. Então, permita que este dia seja um dia em que o Senhor marcou para lavar você, para guardar você e abençoar a sua vida e a todos os seus. Esta é a quarta semana em que nós estamos falando sobre portas abertas e estamos falando também sobre o conceito acerca das ofertas. Embora pareça muito natural, alguns não sabem o real sentido de uma oferta. Nós falamos já algumas semanas atrás que a oferta, antes de tudo, é um ato de generosidade. Falamos que a oferta é um ato de amor. Falamos que a oferta, ao invés dela nos afastar de Deus, ela nos aproxima de Deus. E hoje, nós vamos fazer um paralelo muito interessante. Que a oferta, em última instância, ela é uma representação do Senhor Jesus Cristo. Ei, nunca ouvi isso? Pois é. Se nós olharmos o texto de João, capítulo de número 3, no verso de 16, você deve conhecer muito bem esse texto. Esse texto de João, capítulo 3, no verso 16, ele está dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu, eu vou repetir, ele deu, ouviu? Ele não emprestou, ele não alugou, ele não empenhou, ele deu. Então, nós só damos aquilo que temos. Quando você vai dar uma oferta, você dá daquilo que é seu, amigo. Percebe? Então, a exemplo do que Deus fez, que deu o seu Filho Jesus para mim e para você, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna, então, nós temos agora um padrão de oferta, por assim dizer. Toda vez que você for ofertar, lembre-se que o primeiro ofertante foi Deus. Deus não pediu nada em troca. Ele deu, simplesmente deu. Esse é o sentido da oferta. Porque com o coração generoso de Deus, com o coração amoroso de Deus, a fim de nos aproximar dele, ele deu o seu Filho unigênito, Jesus. Então, Jesus é, por assim dizer, um exemplo de oferta. Ele é um padrão de excelência para que eu e você possamos também nos aproximar de Deus quando apresentamos ao Senhor uma oferta. Então, se Deus ele teve a oportunidade de ofertar o pior ou o melhor, adivinha o que foi que Deus escolheu? O pior ou o melhor? O terceiro ou o primeiro? O 10º ou o primeiro? Deus escolheu o primeiro. Deus escolheu o padrão de excelência. Jesus, então, foi o nosso padrão de excelência. Então, agora, eu tenho um padrão excelente. Toda vez que eu for ofertar, eu tenho o padrão excelente e eu tenho o padrão que não é excelente. Eu tenho a oferta excelente e eu tenho a oferta que não é excelente. Pois bem, quando você vai ofertar para Deus, o que você escolhe dar a Ele? O melhor ou o pior? Presta atenção. Desse lado, você tem o pior para dar para Deus. E desse lado, você tem o melhor para dar para Deus. O melhor que brota do íntimo do seu coração. E aí, eu preciso levar você até o texto do Antigo Testamento de Malaquias, no capítulo de número 1. Lá no capítulo de número 1, nos versos de 13 a 14, Deus está repreendendo duramente os sacerdotes. Os sacerdotes, eles tinham que, ao entrar na presença de Deus, levar uma oferta. E quando eles
estavam se preparando para levar uma oferta para Deus, adivinha o que eles entregavam para Deus? O melhor ou o pior? Segundo o texto de Malaquias, capítulo 1, nos versos de 13 e 14, que eu vou ler para você, Deus está muito indignado com essa oferta aqui, amigo. Presta atenção. Veja qual foi a opção que os sacerdotes optaram por ofertar para Deus. Presta atenção no verso de número 13, capítulo 1 de Malaquias. Deus conversando ou falando com os sacerdotes, dizendo assim: e vocês ainda dizem, eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês oferecem o que foi roubado? Vocês oferecem o animal coxo, o animal enfermo. Aí vocês trazem a oferta. Pausa. Eu pergunto, o próprio Deus pergunta, aceitaria eu isso de volta das vossas mãos, diz o Senhor? Então, aí você tem o padrão que não é excelente, você tem o padrão excelente. E você traz exatamente o padrão que não é excelente. E Deus então para e diz o seguinte: escuta, você traz o animal coxo para mim? Você traz a oferta deteriorada para mim? Aceitaria eu isso de vossas mãos? Você, amigo, no dia em que você vai completar aniversário, você vai completar lá, sei lá, anos de vida. Aí alguém chega e traz para você um sapato furado, hein? Com uma marca furada do sapato. O sapato velho usado, ralado, furado. Você aceitaria essa oferta? Por que Deus aceitaria o pior ao invés do melhor? Por quê? Deus então dá uma sentença no verso 14. E aí eu quero chamar a sua atenção para prestar bem atenção no verso 14, porque toda vez que você pode ofertar do melhor e oferta o pior, você desonra a Deus. Eu vou repetir. Para um pouquinho o que você está fazendo e preste atenção no que eu vou te falar, que isso é muito importante. Toda vez que você tem um padrão de excelência de oferta e você não usa desse padrão de excelência, quando você pode ofertar algo de melhor e você não o faz, você desonra a Deus. E aí você pergunta, desonra a Deus? O que é desonrar a Deus? Eu vou ler o texto e você tire suas conclusões. Capítulo 1, verso 14 de Malaquias está dizendo assim: maldito seja o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Deus então traz uma sentença. Se você pode ofertar do melhor e oferta do pior, você está caracterizado como maldito. Por que maldito? Não é bendito. Você sabe o que é bendito? Bendito é aquele que é abençoado. E maldito é aquele que não é abençoado. Então, se nós aprendemos hoje que Jesus é um padrão de oferta excelente, toda vez que eu oferto algo a Deus que não o honra, eu o desonro. E quando eu o desonro, eu atraio para mim não é a bênção, é a maldição. Impressionante isso, não? Não, pastor, eu não quero estar classificado entre esses que não podem atingir a bênção. Então, lembre-se que toda vez que você for ofertar, lembre-se que o seu padrão de excelência é o Senhor Jesus. E toda vez que você ofertar do íntimo do seu coração, você está honrando a Deus. E quando você honra a Deus, a Bíblia mesmo diz, por vossa causa, eu repreenderei o devorador, para que ele não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide não seja estéril. Então, aonde você estiver agora, eu tenho convicção de que o nosso povo, o povo de Deus, é um povo ordeiro, é um povo de coração excelente. Portanto, eu não preciso de maneira nenhuma aqui plantar bananeira, eu não preciso aqui usar de artifícios, eu não preciso usar aqui de sentimento emocional para dizer para você que nós
estamos em dificuldades. Não preciso dizer isso. Mas você, que tem o coração firme no reino do Senhor, sabe muito bem que a fidelidade é algo que Deus preza. E quando Deus preza a fidelidade, nós estamos classificados entre aqueles que são abençoados e não entre aqueles que são amaldiçoados. Nós vamos então orar, consagrar essa oferta e esse dízimo, e que o Senhor, que é poderoso para multiplicar a bênção sobre a sua vida, Ele possa estender as suas mãos, e sobre a sua casa e sobre a sua família. Não falte da bênção da provisão do Senhor. Vamos orar aonde você estiver. Levante sua oferta, levante o seu dízimo, põe a mão no seu coração e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na Tua presença e o fazemos com muito temor. Senhor, nós encontramos um padrão excelente. O Senhor foi o primeiro a dar à humanidade algo de excelência. E quando o Senhor deu o seu próprio Filho como padrão de excelência, nós agora temos um padrão chamado Jesus Cristo. E toda vez que o nosso coração se volta para Ele, nós nos voltamos de maneira generosa. E nós então ofertamos agora, Senhor Deus, mediante um padrão de excelência. É o nosso coração rendido no Teu altar. De maneira nenhuma, longe de nós, que nós possamos ser encontrados entre aqueles que são enganadores. Longe de nós, que nós sejamos encontrados entre aqueles que são, Senhor Deus, desonrados, aqueles que desonram o Senhor. Nós não estamos neste grupo, nós não estamos classificados, nós estamos classificados entre aqueles que honram o Senhor com suas ofertas e com os seus dízimos. Então aqui está uma igreja rendida, uma igreja que te clama, uma igreja que no meio da tempestade, que no meio da crise, está levantando ao Senhor uma oferta de excelência. Isso não ficará impune, isso não ficará, Senhor, inerte, isso não ficará ileso. O Senhor haverá de nos honrar. Eu sei que o Senhor é poderoso para cumprir Tua palavra, e sobre cada um dos Teus filhos, a bênção da provisão, hoje e sempre. Assim seja, nós te consagramos essas ofertas, estes dízimos, em nome do Senhor Jesus. Onde você estiver, diga amém, diga graças a Deus, e com um espírito de fé e com um coração de fé, agradeça ao Senhor, porque se você tem oferta para dar e dízimo para dar, é porque o Senhor abençoou você. O Senhor te deu saúde, o Senhor te deu entendimento, o Senhor te deu graça, o Senhor te deu favor. E isso é para nós uma grande honra, abençoar o reino de Deus. No que depender de nós, as portas da igreja não se fecharão. Deus abençoe você. No próximo domingo nós temos a ceia do Senhor, tá certo, pastora? Nós temos a ceia do Senhor, nós estamos também passando por um período de muita dificuldade. Alguns dos nossos irmãos na área social estão precisando de alimentos, estão precisando de recursos, e eu conto com a sua cooperação. A sua cooperação é muito importante. Caso você tenha a sua cooperação, o quilo do amor, traga até a igreja, em algum momento, entre em contato com a secretaria, conosco, ligue aqui no escritório, nós vamos agendar com você um dia com segurança, nós vamos receber isso de maneira que você fique seguro, nós também fiquemos seguros, e aqueles que vão receber este alimento, este donativo, também fique seguro, tá certo? Prepare esta semana, como de costume já, uma porção de suco de vinho para cada um dos integrantes da sua casa. Se você já aceitou o Senhor Jesus, já se batizou nas águas, você é o nosso convidado para participar da ceia do Senhor no próximo domingo. Ele já me deu uma boa palavra, eu já estou maturando essa ideia, já estou alimentando desta palavra, e esta palavra já está pulsando no meu coração para pregar para você uma boa palavra no culto de Santa Ceia. Nós vamos iniciar o mês de número 5. O mês de número 5, o mês de maio, será um mês de bênção, de vitória e livramento sobre a minha vida e sobre a sua vida. E conforme nos diz o Salmo de número 91, aquele que habita na sombra do Deus Onipotente, ali há descanso. Nós haveremos de descansar na sombra do Deus Onipotente. Então, você prepare lá o suco de uva e uma porção de pão, para que todos nós possamos, em um só Espírito, cear a ceia do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos reunidos em Espírito e nós estaremos abençoando a toda a igreja no nome bendito e precioso do Senhor Jesus Cristo. Esta é a 4ª semana que nós vamos falar sobre portas abertas. O período em que vivemos é um período
em que nós estamos vendo muitas portas fechadas. Pois é, este é o cenário perfeito para que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, fazer milagres, realizar milagres. Hoje nós recebemos algumas informações de alguns irmãos nossos, bem próximos a nós mesmo, daqui da igreja, que contraíram o vírus do Covid-19, e nós estamos lutando diariamente, de manhã, à noite, quando nos recolhemos, e às 3 da madrugada nós levantamos e clamamos, nós intercedemos, e daqui a pouquinho, deixa eu ver que hora é essa, daqui a uns 20 minutos, nós vamos interromper, orar, nós vamos ungir simbolicamente, já que não podemos ungir fisicamente você, mas nós vamos ungir simbolicamente a todos os nossos irmãos que se encontram hospitalizados, que se encontram, reclusos, né, isolados, aos nossos irmãos que encontram-se acometidos dessa enfermidade. Nós cremos que nenhum só fio de cabelo da nossa cabeça será tocada, senão na provisão e na permissão do Senhor Jesus. Abençoaremos a todos, portanto, prepare a sua chave, o seu currículo, a sua carteira profissional, a chave da sua casa, do seu imóvel, a chave do seu automóvel, reúna a sua casa, reúna a sua família. Ei, e você esteja conosco em oração, nós haveremos de clamar daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos. Por enquanto, nós vamos pregar uma palavra para você, dizendo sobre o tema: portas se abrem quando nós somos provados. Ah, sério mesmo, pastor? Eu tenho que ser provado para ser abençoado? Por que tem que ser assim? Não sei. Só sei que é assim. Só sei que nós somos provados, e quando nós somos provados, portas se abrem. Ouviu? Portas se abrem, e quando as portas se abrem, eu vou ler o texto para você, no texto de Tiago, capítulo 1, nos versos de número 12, lá finalzinho da Bíblia, capítulo de número 1, no verso de número 12, está dizendo assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Vou repetir: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Então, veja, nós somos provados e tentados diariamente, constantemente, todos os dias, e a Bíblia está dizendo porque quando você sofrer a provação, quando você for provado, no final do verso 12 está dizendo: você receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Então, o propósito de Deus está claro. Quando nós somos submetidos às provações, só pode ser aprovado se você é devidamente provado. Vou repetir: você só pode ser aprovado após ser provado. É o que o texto de Tiago 1,12 está dizendo. Portanto, aqueles que são cuidadosos na esperança, porque o texto de Lamentações, de capítulo 3, está dizendo que nós vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então, se nós somos cuidadosos na esperança, nós vamos ver portas se abrindo, portas de bênção se abrindo sobre as nossas vidas. E é importante que você compreenda o texto de Hebreus. Nós estamos aonde? Tiago? Hebreus, Tiago. Então, nós vamos voltar um pouquinho, umas 3, 4 páginas para trás. Nós vamos para Hebreus capítulo 6, nos versos de 11. Presta atenção, o que diz o verso de 11 no capítulo 6 de Hebreus. Desejamos que cada um de vós, presta atenção, homem está incluído, mulher está incluído, criança está incluído, jovem está incluído, senhor, senhora de idade, crianças no ventre, todos estão incluídos. Está dizendo que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Em outra tradução está dizendo: continue cada um de vós mostrando até o fim da sua vida a mesma diligência, o mesmo entusiasmo, quando você está falando de esperança. Quando falamos de esperança, precisamos ter entusiasmo. Entusiasmo. Se você não estiver entusiasmado acerca da esperança, tem algo errado. Por quê? Porque o verso 12 está dizendo assim: para que você não seja negligente, para que você não seja indolente, preguiçoso, mas imitador daquele que pela fé
pela paciência, herdaram a promessa. Acompanhe comigo. Você não é um cara perseverante, você não é um cara paciente, você não é um cara que traz para a memória a esperança, você não é esperançoso, você se torna negligente, você se torna preguiçoso. Não é isso que a Bíblia quer que eu e você sejamos. O verso de 12 está dizendo que, pela fé e pela paciência, nós vamos herdar a promessa. Ei, você quer herdar a promessa? Ei, você quer atingir a promessa? Você quer atingir as promessas do Senhor? A paciência e a esperança são ingredientes que eu e você precisamos ter para herdarmos a promessa. No capítulo 6, no verso 14, presta atenção, que eu vou ler. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Para um pouco onde você está, simbolicamente estenda as suas mãos, que eu vou ser profeta sobre a sua vida e vou repetir o verso de 14. Está dizendo assim: certamente te abençoarei e certamente te multiplicarei. Diga amém onde você estiver. Guarda isso no íntimo do seu coração. Ei, está desesperado? Ei, está chorando? Limpa as lágrimas e receba a palavra do Senhor. Certamente te abençoarei e certamente te multiplicarei. Mas quando vai ser? O verso 15 explica. Depois de esperar com paciência. E sabe quem fez esse procedimento de esperar com paciência? A Bíblia diz que no verso 15, um tal de Abraão alcançou a promessa. Você já ouviu num camarada chamado Abraão, pai da fé? Hein? Foi através da paciência e da perseverança que ele herdou, que ele atingiu a promessa. Eu e você também somos hoje convidados a abrir portas através da fé, da esperança e da paciência. Uma tríplice injeção para você: a fé, a esperança e a paciência, para que nós possamos então abrir portas. Pastor, mas sério que eu tenho que ser provado? Você tem que ser provado. Por que que é assim? Olha, você quer saber o que vai dentro do coração de um homem? Põe ele dentro da provação. É isso mesmo que eu falei. As provações revelam a nossa realidade. Quer saber quem é um ser humano? Bota ele no chinelo, põe ele na provação, que você vai descobrir quem ele é. Você quer saber se a tua mãe gosta do teu namorado, filhinha? Hein, você está namorando? Deixa eu dar um conselho para você. Você quer saber se a tua mãe gosta do teu namorado? Quero, pastor, quero sim. Faz o seguinte, chega na tua casa, chega batendo porta, chega brava, chutando o gato, ei, tá. E a tua mãe vai falar: o que é isso? Eu terminei o namoro com o fulano, com o Sandoval. Eu terminei o namoro com o Sandoval e nós rachamos o pau e nós quebramos e eu não quero mais namorar com ele. Se ela falar mal do Sandoval, é porque ela não gostava dele. E ela não falou aquilo só para não te chatear. Mas na hora em que a chapa esquentou, aí ela bota as garras de fora e fala assim: eu nunca gostei desse Sandoval. A aprovação revela quem você é. A aprovação revela o íntimo do teu coração. Então é diante das pressões que nós mostramos quem realmente somos. Presta atenção. Eu estou desregulando tudo aqui. Desculpa aí. Não vou mexer aqui não. É que eu gosto de andar. Eu não posso ir aqui para frente não, né? Posso? Ó, deixa eu falar para você. Um pastor de ovelhas. Deixa eu catar aqui um cajado aqui. Deixa eu ver se eu acho um cajado aqui. Espera aí. Saí um pouquinho da cena aqui, mas eu já volto. Espera um pouquinho aí. Vou conversando com você aqui. Achei um cajado de pastor aqui. Beleza. Existia um pastor em que ele tinha um rebanho de ovelhas, e toda vez que ele tinha um rebanho de ovelhas, ele contava as ovelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos os dias, ao contar as ovelhas, ele percebia que estava faltando uma.
E aí ele corria lá e via a ovelha completamente dilacerada, morta. Dilacerada completamente. Um animal havia comido a ovelha. Passou um dia, uma ovelha morta. Passou 2 dias, 2 ovelhas mortas. 3 mais uma. E todos os dias aparecia uma ovelha morta. Aí sabe o que ele fez? Ele disse o seguinte, quer saber? Botou todas as ovelhas no redil e ficou escondido, prestando atenção para saber o que estava acontecendo com as ovelhas. E ele ficava olhando. No outro dia, quando ele ia contar as ovelhas, tinha uma morta. Ele não conseguiu ver, ele não conseguiu identificar o que estava acontecendo. Aí, como todo homem sábio, que a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Esse pastor foi buscar conselho com um pastor mais experiente do que ele. Aí chegou lá o pastor, pastor, escuta, eu tenho um problema lá no meu rebanho. Sim, qual é? É que quando eu vou contar as ovelhas, todos os dias eu encontro uma ovelha dilacerada. E eu fiquei ali de butuca de campana por um tempo, por um período, para tentar identificar o que estava acontecendo e não estava achando. O pastor mais experiente orientou ele da seguinte forma: pegue um cajado na mão e coloque todas as suas ovelhas em fila indiana e faça-as passar por você todos os dias. E quando ela passar por você, você arrebenta o cajado na cabeça dela. Sério? É isso aí que você vai fazer. E você vai descobrir o que está acontecendo com o teu rebanho. O pastor mais novo, menos experiente, não perdeu tempo. Pegou o seu cajado e todos os dias passava a ovelha na frente, a ovelha saía... A ovelha dava um grito, mas saía quietinha. A segunda, batia também. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Ou seja, o pastor submeteu as ovelhas a um tipo de pressão que eu passo e você passa todos os dias. A pressão que nós somos submetidos demonstra se nós somos ovelha ou não. Em um dado momento, na fila, o pastor, então, bateu com força na cabeça de uma ovelha e, para sua surpresa, aquela ovelha avançou nele, ferozmente. E ele já se esquivou, já puxou do seu punhal e já, imediatamente, matou aquele animal que estava transvestido de ovelha. Era um lobo disfarçado de ovelha, com pele de ovelha, no meio do rebanho. Qual é o ensinamento? O ensinamento é que o lobo, ele não aceita a correção. O lobo, ele não aceita a pressão. O lobo, ele não aguenta a pressão, ele não aguenta a pilha. Ei, escuta agora. Para a revelação do Espírito de Deus na sua vida. Quem é você? Você é lobo ou você é ovelha? Sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que alguns dizem assim, mas porque eu sirvo Jesus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou batizado nas águas, eu falo línguas estranhas, porque ei, será mesmo que você é ovelha? Você está tomando paulada na moleira e está resmungando com Deus, você está tomando paulada na moleira e está questionando quem é Deus. Ei, quem é você? Você é lobo ou ovelha? Ovelha não questiona Deus não, filha. Ovelha não questiona Deus não, filho. Servo que é servo só obedece. Servo não questiona o Senhor. Servo só obedece. As ovelhas suportam a pressão. Elas até gritam. Mas elas não se insurgem contra o seu pastor. Que o Espírito Santo possa trazer revelação ao seu coração. De maneira que a pressão que você está passando hoje, ela vai habilitar você para a vitória.
ela vai habilitar você a subir um degrau. Quando você passa pela prova, nada mais é do que o Senhor trazendo a você um período de experimento para que você seja aprovado em meio às provas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nunca, jamais falte sobre a sua vida a bênção do Senhor. Eu encerro com o texto de Tiago, capítulo 5, nos versos de 7 a 8. Sede, pois, meus irmãos, pacientes. Ai, pastor, até quando? O texto responde: até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva. Sede, porém, vós também pacientes, e fortalecei-vos vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Fortaleça o seu coração, filha. Fortaleça o seu coração, filho. E neste momento, nós vamos orar com muita fé sobre todos aqueles que estão neste momento enfermos, sobre aqueles que estão com suspeita, com esse vírus maldito chamado Covid-19. E eu tenho aqui alguns nomes que nós vamos nominar aqui agora. Rafael, diagnosticado com coronavírus. Paulo César, Cláudia, Carmen e Isaac. Então nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, clamar e interceder a provisão do Senhor. Aonde você estiver, os nossos irmãos revestidos de autoridade estão se posicionando agora para unirmos a nossa fé e fazermos com que o milagre do Senhor seja visível aos nossos olhos. Ore comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos passando por provas, e estas provas, meu Senhor, não são outras senão para nos aprovarem. Nós somos servos do Senhor, nós não vamos questionar o que está acontecendo, nós só vamos agradecer, pois sabemos o Deus a que servimos. Eu apresento então, Senhor Deus, a cada um destes teus filhos agora, Senhor Deus, diante da tua presença. Eu quero que o Senhor agora estenda a tua mão de poder, a tua mão de milagre, trazendo agora, Senhor, cura, restauração, entrando, Senhor, nos isolamentos, entrando, Senhor, nos leitos de UTI, entrando, Senhor, nos quartos, entrando nas casas, entrando nas famílias, restaurando, Senhor Deus, trazendo cura. O Senhor é Deus da vida e não da morte. Nós repreendemos o espírito da morte, nós repreendemos o espírito da enfermidade. Fora, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos em alto e bom som, e pelo poder da fé, nós ordenamos fora, e já declaramos a cura, e já te agradecemos, pois sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Aquele que está, Senhor Deus, desesperado, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter, Senhor Deus, como defender o pão de cada dia, seja a provisão diária para ele, ó Deus, seja para ele, Senhor Deus, o amparo seguro, seja a âncora da alma de cada homem, de cada mulher. Senhor, não nos deixe cair nas tentações e nas provações deste mundo, Senhor, de maneira que possamos ser reprovados. Saiamos hoje, Senhor, daqui, Senhor Deus, vitoriosos pelo poder da fé, e no nome de Jesus, nós assim declaramos e já te agradecemos, em nome de Jesus, pois sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Assim seja e assim será, em nome de Jesus. Diga amém onde você estiver, graças a Deus. Eu quero encerrar essa reunião. Algum recado, pastora? Sem recados. Meninos, algum recado? Sem recados. Eu quero encerrar essa reunião de joelhos com você. Aonde você estiver, estenda as suas mãos. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, despede este homem, despede esta mulher. Em joelhos no teu altar, Senhor, eu intercedo no teu altar. A Bíblia diz que aquilo que dois ou mais nesta terra concordarem acerca de algo em nome do Senhor Deus, crendo, receberemos. Portanto, meu Senhor Deus, ao encerrarmos esta reunião,
nós já cremos que o Senhor já providenciou o livramento. O livramento, Senhor, das portas abertas, o livramento da cura, o livramento, Senhor Deus, da bênção abundante sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, sobre, Senhor Deus, o nosso povo, o ministério do Senhor Jesus nesta terra seja honrado e abençoado, porque nós temos a esperança chamada Jesus. O Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor nos guarde, o Senhor nos dê uma noite de paz e tranquilidade, e nós já te agradecemos, e eu despeço a tua igreja em paz e em segurança para uma noite de bênção e de paz. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do teu Espírito, meu Senhor, repouse em cada coração, não somente hoje, mas por todo sempre. Todos digam amém aonde você estiver. Uma ótima noite a você, que o Senhor te guarde, o Senhor te abençoe, nunca jamais falte da bênção do Senhor sobre a tua vida. Deus te abençoe, uma ótima noite, em nome de Jesus, até domingo, fica com Deus, assim seja em nome de Jesus, amém.